Já tem um vídeo aí no meu YouTube. Creio que é o vídeo número 7, se eu não estou enganada, onde tem um trabalho sobre Maria Madalena. Mas é um trabalho muito técnico, assim, porque é um trabalho em que eu cito muitos livros, muitas fontes, e vai requisitar de vocês paciência para pesquisar essas fontes, para chegar nelas, para compreendê-las. Inclusive, como eu estou gravando isso aqui quase como um teste, porque fazia muito tempo que eu não usava a minha câmera do computador, então eu não estou com esses livros aqui. Eles estão em outro canto. Mas eu quero começar mostrando a vocês esse livro, Pedro, Paulo e Maria Madalena, de Bart Ehrman. Bart Ehrman é um dos grandes, eu não diria exegetas, porque ele está fora desse campo agora, mas um dos grandes pesquisadores do cristianismo. Na realidade, ele começou como pastor e se formou em vários centros de evangelismo, de evangelização e para a formatura de pastores, etc, etc. E foi professor também em várias... Eu vou ler aqui um pouquinho da sinopse dele. Ele chefia o Departamento de Estudos Religiosos da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, nos Estados Unidos. É uma autoridade nos estudos da Igreja Primitiva e da vida de Jesus, e ele é presença constante em programas de rádio e televisão. Porém, o que ocorreu com Bart Ehrman, ele já contou isso em outros livros, é que as pesquisas aprofundadas que ele fizeram com que ele perdesse a fé. Não propriamente as pesquisas, mas as conclusões a que ele chegou a partir das pesquisas. Mas ele vem falar aqui sobre Maria Madalena. Esse livro foi escrito quando o livro de Dan Brown, eu não recordo agora o nome, estava no auge, contando a história de Maria Madalena, que depois da morte de Jesus, ela foi para a França e que lá ela teve um filho de Jesus e que foi uma série de ficções que não se comprovaram por nenhuma maneira e que ficaram no imaginário popular como um fato. Então, nós diríamos que essa é a Maria Madalena hollywoodiana. Né? Eu depois pego o nome do livro de Dan Brown, né? Aliás, acho que ele tem até aqui. Ele fala aqui sobre esse livro do Dan Brown. Ele fala sobre vários livros aqui, vários filmes também, que tratam Maria Madalena dessa maneira, assim, Código da Vinci, assim, pitoresca, romântica. E a realidade é que nós não sabemos quase nada de Maria Madalena, a não ser quando foram descobertas as fontes mais antigas e se encontrou o Evangelho de Maria Madalena. Seu nome nos evangelhos sinópticos aparece apenas 13 vezes em o Novo Testamento. E ainda assim, sujeito a dúvidas e a contradições, porque
o nome Maria era muito comum na Palestina, porque Jesus era palestino, né? Ele nasceu na Galileia e a Galileia era Palestina. Mas tudo isso se perde nas remixações da história, né? Então, o seu nome aparece apenas 13 vezes, incluindo as passagens paralelas, ou seja, ela aparece em Marcos e Lucas, aí conta como uma passagem, mas é a mesma passagem. Aparece 2 vezes na história de Mateus e ela não é mencionada nenhuma vez nos Atos dos Apóstolos, que foram os primeiros livros a serem escritos. Mas isso nós compreendemos devido à misoginia de Paulo, o apóstolo, que foi quem realmente editou os Atos dos Apóstolos. Que provas existem em nossas fontes mais antigas ou nos evangelhos do Novo Testamento? Duas é quando o texto diz que 3 mulheres acompanharam Jesus ao Gólgota, ao Calvário. Essa se refere às 3 mulheres que o sustentaram financeiramente durante a sua trajetória. Porque quando ele chamou os pescadores para trabalhar com ele, para segui-lo, eles abandonaram tudo. Mateus abandonou sua banca de cobrador de impostos. Pedro e seus irmãos, primos e parentes abandonaram as redes de pesca e as margens do lago de Genezaré. E seguiram Jesus. Mas como se alimentavam? Como pagavam as hospedagens? Os judeus daquela época, os israelitas, os palestinos, que é um povo irmão, não adianta, eles brigam, mas são irmãos ou primos legítimos. Eles eram muito hospitaleiros e a chegada de um profeta, eles acomodavam, hospedavam em sua casa. Mas existem passagens em que Jesus diz que todos têm onde descansar a cabeça, mas o Filho do Homem não tem sequer uma pedra onde pousar a sua cabeça. Qualquer coisa assim que a memória da velhinha aqui já está ficando para lá de Bagdá. Mas vai acontecer, existiu também outra coisa que tumultuou muito a história de Maria Madalena, que foi na época medieval, na Idade Medieval, um livro chamado A Lenda Dourada, onde aparecia Maria de Madalena como uma figura exponencial na vida de Jesus. Agora eu estava falando sobre as 3 mulheres que sustentaram financeiramente toda a trajetória de Jesus, que não durou muito tempo. Foram 3 anos só, praticamente, nem isso. Então foram Joana de Cusa, que era esposa de um homem poderoso da corte de Herodes, Susana, onde tem um relato muito antigo de Susana e os velhos, em que ela foi apedrejada, ia ser apedrejada, porque os velhos fizeram uma falsidade, uma calúnia contra ela, e ela foi salva. E Maria Madalena. Depois, quando ele vai para a cruz, fica apenas Maria, mãe dele, Maria de Magdala, e Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, no caso, esta é a única referência direta entre Madalena e Jesus. Depois que ele morre, então vem toda uma sucessão de histórias e contos de fadas.
O que se sabe é que provavelmente, mas há distorção nos evangelhos, ela foi uma das duas mulheres que foram ver o túmulo de Jesus logo cedo pela manhã e encontraram a porta, a pedra do túmulo, porque eles eram enterrados dentro das pedras e uma pedra tapava a entrada. Ela encontra essa pedra afastada e o túmulo vazio. E ela corre aflita para contar. Outros já dizem que ela não contou. Enfim, Pedro não gostava de mulheres, não queria mulheres na companhia deles. A mulher é sempre um fator de perturbação. E eles tinham ciúmes, segundo o Evangelho de Maria, encontrado em Nag Hammadi. Não são os evangelhos do Mar Morto, não são os documentos do Mar Morto, mas os evangelhos gnósticos de Nag Hammadi. Em todos esses cantos, nós vamos encontrar nos evangelhos gnósticos de Nag Hammadi a presença de Maria e um evangelho dela. Eu estou procurando aqui, porque eu estou fazendo esse vídeo para uma querida seguidora que me pediu insistentemente, já vai na segunda vez ou terceira que ela me pede alguma coisa sobre Maria. E hoje eu adentrei o espírito de Maria Madalena e resolvi fazer esse pequeno vídeo para vocês. Não vai ser um vídeo longo, vai ser de uns 15 minutos no máximo. Então nós vamos também ver o seguinte. Existem várias passagens com mulheres no Evangelho do Novo Testamento. Não são várias, algumas. Eu vou relatar algumas que foram colocadas como se tivesse sido Madalena, mas não há comprovação disso. Numa, Jesus está num banquete, e nesses banquetes que eram oferecidos a ele, vocês devem recordar que uma das acusações que faziam a ele era que ele vivia no meio de ricos e prostitutas e não sei o quê. Bom, ele está nesse jantar reclinado, porque eles não tinham cadeiras, eles não se sentavam à mesa, eles se reclinavam em sofás, tipos de sofás reclináveis, e ali ele estava, os pés para fora do divã e a cabeça na cabeceira do divã. E uma mulher entra e, chorando muito, começa a lavar os pés dele e enxugar os seus cabelos. E ele ouve o murmúrio dos apóstolos de crítica. E ele então diz: eu cheguei em vossa casa e não me fizestes a ablução dos pés, a lavagem dos meus pés. E entretanto esta mulher chegou aqui com os óleos mais finos e os perfumes mais raros, ela me lavou os pés. Em outra passagem já diz que foram os cabelos, mas nós acreditamos que tenham sido os pés. Aliás, a Igreja Católica faz uma espécie de rememoração, porque Jesus também lavou os pés de seus discípulos. Era costume, naqueles locais poerentos da Galileia e toda aquela área até chegar em Jerusalém, era comum que ao chegar em uma casa, as pessoas tivessem que fazer as abluções, lavar as mãos e terem os pés lavados para tirar a poeira. Essa é uma das passagens. A segunda, que com toda certeza está no Evangelho de João, com toda certeza já foi provado que é um texto
apócrifo que foi inserido no Evangelho de João. Jesus está passando com seus discípulos e vê uma mulher numa roda de homens caída ao chão. E os homens com as pedras, porque as mulheres pegas em adultério, elas eram apedrejadas. Mas o adúltero também deveria ser, mas ele se perde na noite dos tempos. E Jesus, ao ver a mulher naquela situação, para mim, esse apócrifo é um dos mais belos. Está no Evangelho de João, creio que capítulo 21. Não tenho bem certeza, porque estou sem a Bíblia por aqui. Mas Jesus se ajoelha na areia e com um graveto ele começa a escrever. E cada um que está ali sabe que ele está escrevendo sobre os pecados deles. E todos eles eram pecados. E a fonte evangélica disse, e os mais velhos foram os primeiros a se retirar, quando Jesus disse, atire a primeira pedra àquele que estivesse em pecado. Essa é uma lição para nós muito profunda. Muito profunda. Essa mulher dita adúltera, ela não era uma pecadora. Ela havia infringido a lei. Outra passagem que relata outra mulher na vida de Jesus é quando ele vai a Betânia. E lá, Marta fica... Haviam duas irmãs, Maria e Marta, irmãs de Lázaro, o maior amigo de Jesus, que não é relatado quando essa amizade se formou e por quê. Mas, lá, enquanto Marta ia cozinhar, limpar, lavar coisa, Maria se senta aos pés de Jesus e fica ouvindo a sua pregação. E Marta se irrita com ela e Jesus a defende, dizendo que aqueles afazeres de Marta eram passageiros, mas os ensinamentos que Maria estava recebendo eram eternos. E aí vamos para... qual é a outra parte que tem? A mulher da qual foram afastados 7 espíritos, se eu não me engano. Essa dizem que foi Maria Madalena, e que depois ela o seguiu. Mas Maria de Magdala, o que se sabe dela comprovadamente, até onde supomos, é que ela era extremamente rica, porque era comerciante de perfumes, incensos e óleos raros. E daí a sua fonte de riqueza. Tudo mais que disserem ou falarem sobre Maria de Madalena está sujeita à dúvida, está sujeita à comprovação, não há como, porque o Evangelho de Maria gnóstico não é confiável, não se sabe como ele apareceu em Nag Hammadi, e então nós ficamos com mais perguntas do que respostas ao falar nela. Mas que ela deve ter sido importante como uma das apóstolas de Jesus nisso bem. Mas é só beijo para vocês e muita paz.